Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Vamos aqui. Já prepara? Não preparado. Vamos aqui. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só, legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Senhor Deus, pedimos a tua iluminação nesse instante diante da nossa incapacidade. Nos auxilia, nos ilumina o entendimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nosso tema de hoje é maledicência. 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 Temos ao longo dessa série caminhado por muitos ensinamentos da Epístola de Tiago. Hoje falaremos sobre maledicência. Muitas coisas que nos auxiliarão na interpretação desses dois versículos estão relacionadas às exposições dos capítulos 3 e 4 de Tiago. Por exemplo, o início do capítulo 3 todo fala sobre o perigo da língua, o mal da língua. Quando lá ele faz a ilustração, compara a língua como o leme ali do navio, o navio todo tão grande, mas ele é guiado por uma pequena parte. E diz que aqueles que conseguem refrear a sua língua, conseguem então dominar todo o corpo. Eu digo isso porque, se você leu esse texto em sequência, parece que esses dois versículos não têm uma conexão tão clara com o seu contexto imediato, ou seja, os versículos imediatamente anteriores e imediatamente posteriores. A pergunta necessária para entendermos essas conexões é: quais são os ensinos centrais do texto de hoje? Tinha uma série de TV que eu assistia, muito engraçada, bem boba. Não sei se alguém já assistiu, chamava Eu, a Patrulha e as Crianças. Todo mundo deu risada, então quem deu risada já assistiu essa série. E tinha uma cena, não que isso aconteça com os casais aqui, tá, gente? Não que isso aconteça, mas tinha uma cena que o marido estava sentado, eu acho que era Michael, né? Estava sentado. E a mulher estava combinando um monte de coisa com ele, e ele só concordando, e a mulher falando, e ele concordando, mas o áudio que saía da série, o que ele estava ouvindo era blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá, e de repente ele ouviu uma palavra, e aí ele voltava a ouvir blá 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 blá, e a mulher falando, e ele concordando. Depois, mais tarde, quando a mulher disse, não, vamos fazer isso que a gente combinou, ele, o quê? O que aconteceu? Ele não lembrava nada, porque ele só ouviu blá 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 blá, e entendia algumas palavras perdidas ao longo do discurso, mas não que isso aconteça com algum casal aqui. Isso é só na série. É só na série. Isso não acontece com ninguém aqui. No meu caso, é minha esposa. Então, eu começo a falar de teologia, ela não escuta mais nada. Eu tenho a impressão que às vezes ela escuta blá 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 blá. Mas enfim, não, isso é só na série. Bem, eu fiz essa ilustração porque é interessante que às vezes as pessoas, ao lerem um texto como esse, ou esse texto mesmo, parece que elas lêem assim: blá 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 blá, não julgueis. Blá 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 blá, não julgueis. Ou seja, só vê isso em todo o texto. Mas na verdade, o início dessa sessão, o início desse texto começa com: não faleis mal uns dos outros. Talvez isso diga alguma coisa sobre a gente, né? A gente dá muita atenção a não julgar e ignora exatamente o texto que diz: não faleis mal. Mas é exatamente esse ponto, muitas vezes ignorado, com relação a não falar mal, com relação aos perigos da língua, que faz a conexão com toda a epístola de Tiago, não apenas com seu contexto imediato, mas com toda a epístola. Eu quero defender aqui que os versículos 11 e 12 são uma retomada de uma discussão mais ampla, desenvolvida a partir do capítulo 3. Então, só para a gente entender,
Por exemplo, não seria ao falar mal de um irmão uma demonstração de orgulho, contra a qual Tiago fala no versículo 14 do capítulo 3, ou no versículo 6 do capítulo 4, uma decisão, uma demonstração de orgulho, de não se humilhar perante Deus, como vemos Tiago falar contra no versículo 10 do capítulo 4 também, o texto que meditamos na semana passada. Seria mais preciso em estabelecer algumas dessas conexões ao longo do sermão. Por ora, basta sabermos que esses textos não estão desconectados da carta como um todo, principalmente dessa grande discussão iniciada aí no capítulo 3, todo o capítulo 3 e capítulo 4. Se você tem acompanhado essa série, você já deve saber que essa carta ela tem um objetivo claro, que era corrigir alguns problemas com relação à língua, com relação à fala que estavam afetando a igreja na época. Mas defenderei também, e como temos visto também ao longo dessa série, que esses textos, em última análise, visam ensinar a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Essa é a ideia que repetiremos ao longo dos pontos e que de alguma forma fará conectará todo o sermão, toda a exposição de hoje. A nossa reflexão terá como foco três perguntas. A primeira, o que significa não falar mal. A segunda, o que significa não julgar. E a terceira, o que significa não julgar a lei, ou o que significa julgar a lei. Vamos ao primeiro ponto. O que significa, então, não faleis mal uns dos outros? O que significa não falar mal? Depois de uma longa palavra, bastante dura na exposição passada, no capítulo 4, versículos 1 a 10, onde Tiago vem sendo bastante duro com seus ouvintes, falando aos mestres, chamando esses ao arrependimento, à purificação, como vemos no versículo 8 do capítulo 4. Tiago parece então voltar a um tom mais normal aqui. Ele vem sendo bastante duro no longo discurso, e quando ele chega no versículo 11, ele diz: irmãos. Ele volta a usar o termo que temos visto na sequência de toda a carta, repetido por Tiago: irmãos, não faleis mal uns dos outros. A palavra traduzida, a palavra grega traduzida aqui por não falar mal, vem do grego katalalel. Ela aqui aparece no imperativo, que geralmente é utilizado para proibições, para mandamentos, que é exatamente o que nós temos aqui. Nós temos uma proibição, uma exortação, uma ordem, uma proibição de não falar mal uns dos outros. Essa palavra, ela não transmite apenas a ideia de falar mal, mas ela, no seu contexto mais amplo, transmite a ideia de não faleis contra. Não faleis contra o seu irmão, não faleis contra uns dos outros. Por exemplo, é a ideia da difamação, da calúnia, é a ideia do falar pelas costas, como falamos aí popularmente, de fazer acusações incorretas, acusações imprecisas. Sabe aquelas acusações que às vezes a gente não tem muita certeza se é realmente aquela acusação, mas a gente fala: olha, eu vou arriscar, se for certo, eu estou certo, mas se eu estiver errado é só pedir perdão que está tudo bem. Aí você arrisca e faz a acusação. Acusações imprecisas que não deveriam ser feitas. A ideia transmitida aqui é a que vemos em Números, capítulo 21, versículo 5, quando diz que o povo falava contra Deus, o povo falava contra Moisés, questionando ali uma autoridade legítima. Abra a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, a observarem as vossas boas obras.
glorifiquem a Deus no dia da visitação. Agora o capítulo 3, versículo 16 de 1 Pedro. Mas fazer isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados daquilo que falam mal de vós. Aqui o falar mal está relacionado à calúnia, à difamação, e essa é uma das ideias principais que a palavra do grego traz, nos sentidos principais que a palavra traz. Não fareis contra. Mas a ideia aqui não é simplesmente de falsas acusações. Nós temos uma capacidade incrível de transformar coisas boas em coisas pecaminosas. Nós temos uma capacidade incrível de transformar coisas que deveriam glorificar a Deus, que deveriam edificar a comunidade, edificar a igreja, edificar a nós mesmos, em coisas terríveis, pecaminosas. Mesmo a verdade, com informações completamente fidedignas, pode ser usada por nós para promovermos maledicência. O que estou dizendo aqui é que a verdade não nos ampara quando o que motiva o nosso coração são sentimentos de ódio pelo seu irmão. A verdade não nos ampara quando o que motiva o nosso coração é o orgulho, é o nosso ego. É como se disséssemos, né? A gente está na igreja, a gente descobre que um irmão que você não gosta muito, você descobre alguma coisa dele ali. E aí a sua reação é: poxa, agora eu descobri o que eu precisava descobrir desse sujeito. Agora eu vou falar para todo mundo quem esse sujeito é, porque a verdade está do meu lado. Eu sei, é verdade, eu vi com os meus olhos. Pode ser verdade o que você descobriu sobre o seu irmão, mas você perdeu, nós perdemos a oportunidade de edificar esse irmão com arrependimento, de edificar a igreja, a comunidade, com a restauração da comunhão desse irmão dentro da comunidade, para alimentar o nosso ego, para fazermos justiça própria, para alimentarmos o nosso orgulho pecaminoso, para alimentar o nosso sentimento de superioridade, de santidade. O que será que isso diz a nosso respeito? Né? O que será que isso diz respeito ao nosso coração? O que diz a respeito do nosso coração? Voltemos para o texto de Tiago, lá no capítulo 3, os versículos 14 a 16. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas possíveis. Mesmo para usarmos a verdade, que é algo maravilhoso, nós só conseguimos pela graça de Deus. Nós precisamos contar com a graça. Nós precisamos contar com a sabedoria celestial para podermos, de alguma forma, usar a verdade para aquilo que ela deve ser, de fato, utilizada para a edificação da igreja, para a edificação própria, para a edificação dos nossos irmãos. É fato que toda a sabedoria terrena está alimentada por um orgulho pecaminoso. Irmãos, que coisa terrível é sermos culpados de divisões da igreja. Não fareis mal uns dos outros. O oposto a essa postura seria:
talvez pudesse ser: com sabedoria celestial, falai uns com os outros, não promovendo divisões, mas sim união e edificação no corpo de Cristo. É a diferença entre o que vemos lá em Jó, lá no capítulo 1, né? Quando Deus chama a atenção de Satanás e diz: olha, deixe meu servo Jó, servo bom e fiel, e o que o diabo faz? Usar maledicência. Não é isso. Jó só te ama, porque tu dás tudo a ele. Tira as coisas e verás se ele te ama do que tu és. É a diferença entre aquilo que o diabo fez lá em Jó e aquilo que vemos lá em Hebreus 3,13, quando a palavra diz: exorta-vos diariamente no dia que se chama hoje, para que não aconteça que sejam endurecidos pelo pecado. É o contraste entre o falar em termos de oposição, e o falar com o nosso irmão, nos colocando ao lado do nosso irmão. Falar estamos nos opondo ao nosso irmão. Quando falamos com o nosso irmão, estamos nos colocando ao seu lado, para caminharmos juntos. Chegamos então à nossa segunda questão. E a segunda pergunta é: o que significa não julgar? Ao longo dessa série temos defendido que Tiago tinha alguns textos, alguns livros, na visão periférica na redação dessa epístola. Vocês lembram? Um era Jó e outro era Sermão do Monte. E nós vamos exatamente usar o Sermão do Monte lá em Mateus, capítulo 7, para nos auxiliar e nos elucidar a respeito do que é, de fato, o que significa não julgar. Mateus, capítulo 7, leremos por enquanto os versículos 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. E a pergunta é: o que Cristo quis dizer aqui com não julgueis? Seria algo como: não emitam qualquer tipo de juízo? Seria algo como uma presunção de inocência, né? Mas como seria possível se nas Escrituras vemos uma presunção de culpa, na verdade? Ou, mais ainda, nas Escrituras vemos uma certeza de culpa para toda a humanidade? Uma correta interpretação dessa palavra, desse conceito do que é julgar, é extremamente necessária, especialmente no tempos em que vivemos, tempos em que as palavras têm sido ressignificadas, têm ganhado um novo significado. Vejam, por exemplo, a palavra tolerância. Hoje em dia, quando as pessoas falam de tolerância, elas estão, na verdade, falando de concordância. Você precisa aceitar que todas as posições são válidas. Mas quando entendemos verdadeiramente o que é tolerância, entendemos que a tolerância pressupõe a discordância. Onde não existe discordância, não existe necessidade de tolerarmos nada, porque todos concordam. Mas hoje em dia a tolerância ganhou todo o significado de concordância. Até os cristãos têm sacrificado a verdade em prol de uma vida tranquila, em benefício próprio. E é exatamente onde vemos uma ética completamente egoísta, uma ética completamente invertida, onde o prazer, o benefício próprio vem antes do dever. O nosso contexto atual valoriza homens e mulheres sem opinião, homens e mulheres frouxos, que não defendem o que acreditam, se é que de fato acreditam em alguma coisa. Esses são vistos como
conciliadores, como apaziguadores, né? São aqueles sujeitos agradáveis para conversar, são aqueles sujeitos que eles nunca discordam de nada, eles concordam com tudo, são sujeitos agradáveis. Ao passo que homens decididos, mulheres decididas, pessoas decididas, firmes, são consideradas como ignorantes. Pessoas com coragem para defender aquilo que acreditam são vistos como desagradáveis, intransigentes, não cooperadores, pessoas que são simplesmente impossíveis de conviver. O problema é que nas dificuldades, onde não existe um muro para ficar em cima, você precisa se decidir. Você precisa ter uma opinião. Você precisa defender aquilo que você acredita. Nós tínhamos um filme recentemente do Churchill, né? O Destino de uma Nação. E existiam aqueles homens que estavam ali governando a Inglaterra, e aí naquele contexto já pré-guerra, né? Uma guerra já anunciada, já iniciada em alguns lugares, mas que ainda não era tão palpável, mas no contexto pré-guerra, quando eles precisavam escolher um novo primeiro-ministro, nenhum daqueles homens, sem opinião, aceitou. Nenhum deles. Eles foram justamente para aquele que hoje é idolatrado, mas era considerado como desagradável, intransigente, um homem impossível de conviver. Na hora da dificuldade, nós precisamos de opinião, nós precisamos nos decidir. Não existe muro o tempo todo. Para o cristão especialmente, nós não podemos sacrificar a verdade do Evangelho. Para o cristão, quando nós falamos de verdade, nós não estamos falando de uma ideia, nós estamos falando de um conceito. Mas quando falamos de verdade, estamos falando de uma pessoa. Quando sacrificamos a verdade, de alguma forma, sacrificamos Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu acho que eu fiz uma nota de rodapé aqui, né? E aí você pode estar perguntando que tudo isso tem a ver com não julgar. Me parece que se interpretarmos o não julgar como jamais expresse qualquer opinião sobre qualquer pessoa, em qualquer situação, fatalmente sacrificaremos a verdade do Evangelho. Isso não parece ser o que vemos nas Escrituras. Percebam que o próprio Tiago, ao longo do texto que meditamos na semana passada, vem fazendo diversos juízos. Ele chama aqueles de infiéis, pecadores. Ele diz que eles precisam se purificar. Ele vem fazendo diversos juízos. Como ele vai terminar essa parte e imediatamente dizer: não julgueis? Parece que não julgueis não significa exatamente não emitam qualquer juízo sobre qualquer pessoa em qualquer contexto. Outra consequência do entendimento errado dessa palavra seria que a igreja não poderia praticar a disciplina. E se não praticarmos a disciplina, como obedeceremos o que vemos lá em Mateus 18, a partir do versículo 15. Se o irmão pecar contra ti, vai e fala com o teu irmão. Se ele te ouvir, conhece o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva mais 2, 3 testemunhas. Se ele não te ouvir, leva a igreja. E se ele não te ouvir, se ele assim, permanecer penitente, considera como pecado. Se não emitirmos nenhum tipo de juízo, como uma igreja pode praticar disciplina? Corremos ao menos 2 grandes riscos, né? Possivelmente, com certeza existem mais, mas corremos ao menos 2 grandes riscos com relação ao entendimento do que é julgar e, consequentemente, da disciplina. Primeiro risco, um entendimento sentimental. Sentimental. Essa é exatamente a visão daqueles que defendem que nós não podemos emitir nenhum juízo sobre ninguém, a respeito de ninguém, nenhuma situação. Alguns até fazem uma separação entre os atributos de Deus.
Eu não sei quantos já ouviram isso, mas eu já ouvi muito as pessoas falarem: olha, hoje, nos dias de hoje, é só graça, Deus é só amor. Mas lá no juízo final, Deus vai ser só justiça. Alguém já ouviu isso? Já ouvi muito isso. Hoje ele é só amor, mas lá na frente ele é só justiça. Ou pessoas que dizem: olha, no Antigo Testamento Deus era justiça, agora Deus é amor. Sem perceber, às vezes as pessoas estão antagonizando a justiça e o amor. Onde existe justiça, não pode existir amor. E onde existe amor, não pode existir justiça. Um não pode coexistir com o outro, justiça e amor. Esse entendimento desconsidera exatamente a natureza de Deus. Deus não é como nós somos. A justiça de Deus pressupõe o amor de Deus. O amor de Deus pressupõe a justiça de Deus. Ele não possui essas coisas de um modo que ele possa simplesmente escolher o que ele quer utilizar. Ele é essas coisas o tempo todo. Ele é essas coisas desde a eternidade. Ele é essas coisas por toda a eternidade. Por isso, nós devemos julgar sim, mas não pelos nossos preceitos, mas conforme e segundo a palavra de Deus. Não conforme as aparências, como vemos lá em João capítulo 7, 24, mas segundo a reta justiça. Imagine que o sujeito está assistindo uma situação. E a situação é o seguinte: tem alguém com a visão deturpada, alguma coisa aconteceu com ele, ele está caminhando para um precipício. E aquele sujeito alerta: olha, você está andando para o precipício. E o sujeito responde: não estou. Isso aqui é o caminho certo. E aquele que está ali assistindo e está vendo o sujeito caminhar para o precipício, ele diz: olha, quem sou eu para julgar se esse é o caminho certo ou errado? Eu vou aqui assistir e esperar ver o que acontece. Vai que ele está certo. Eu não posso emitir nenhum tipo de juízo. Diante dessa situação, você teria essa posição: ou você derrubava o sujeito e salvava a vida dele. Eu estou querendo dizer que alguém que realmente acredita que aquilo, que um juízo, que uma opinião pode salvar alguém, pode ajudar alguém, pode mesmo salvar alguém do inferno, e se abstém dessa opinião por uma conciliação, tolerância, essa pessoa, na melhor das hipóteses, seria egoísta ou covarde. Esse é o entendimento sentimental, que foi o primeiro perigo. O segundo perigo do entendimento errado com relação ao que é julgar, com relação à disciplina, é um entendimento legalista. E aí corremos o risco exatamente oposto. Corremos o risco da presunção de que podemos ser mais zelosos, mais cuidadosos com a igreja do que o próprio Cristo. E acharmos que talvez a Bíblia não esteja tão completa com relação às exigências dela. Talvez a gente precise, completar um pouco ali, colocar mais algumas exigências, porque afinal, zelo nunca é demais, certo? Errado. Porque por trás dessa concepção, que está por trás dessa concepção de um zelo exagerado, é o seu ego inflado, é o nosso ego inflado, é a nossa justiça própria, é o nosso sentimento de superioridade, de que estamos num patamar assim e precisamos exigir certas coisas das pessoas. São esses a quem Jesus se refere em Mateus 7, na sequência: porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho?
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Esse a quem Jesus chama de hipócritas são aqueles que julgam os outros, que exigem dos outros aquilo que nem ele mesmo cumpre. São aqueles que julgam os outros, mas não julgam a si mesmos. O que Tiago está condenando não é a disciplina, são os hipócritas que julgam segundo a justiça própria, que julgam para alimentar o seu ego. São aqueles que agem igual aquele fariseu, né? Que subiu ao templo para orar. Lembra? Subiu ao templo para orar na mesma ocasião de um publicano, né? E a oração dele, a palavra diz que ele estava em pé, e a oração dele era: Senhor, te agradeço, porque não sou como os outros homens, não sou adúltero, né? Não sou, são ladrões, eles são injustos, eu não sou nem mesmo como aquele publicano. Ao passo que o publicano nem levantava os olhos para o céu e orava: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E Jesus disse que um daqueles homens desceu justificado e o outro não. Hipócritas agem com justiça própria, com desprezo, pressupondo superioridade, alimentando seu ego. A disciplina não está relacionada com essas coisas. A disciplina está relacionada ao amor e ao zelo centrado unicamente na palavra. Essas duas posturas, a postura sentimental e a postura legalista, ambas falham em obedecer às Escrituras, ambas falham em obedecer à palavra de Deus, ambas negligenciam o que a Bíblia ensina. Através da disciplina, demonstramos amor e zelo pelos nossos irmãos, não permitindo que eles caminhem em pecado. Demonstramos amor e zelo pelo cristão presumido, por aquele cristão que se diz cristão, mas não é. Demonstramos amor por ele, não permitindo que ele viva no auto-engano. Demonstramos amor e zelo pela igreja, pela comunidade com a qual estamos pactuados, cuidando da saúde dessa igreja, dessa comunidade. A condenação de Tiago não é contra a disciplina conforme a Bíblia ensina, mas contra o discurso condenatório, como vemos lá no ensino de Paulo em Romanos 14. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo, e outro que é fraco, come só verduras e legumes. Quem come, não despreze quem não come, e quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Tiago não está falando que uma comunidade, uma igreja, não tem o direito de excluir alguém da membresia, mas está condenando a justiça própria, o falar condenatório, acusatório, que causa divisões na comunidade e que não visa a edificação dos nossos irmãos, não visa a edificação do corpo de Cristo. Portanto, não julgar não é emitir nenhum juízo, mas é não julgar com justiça própria, julgar pela palavra de Deus, pela reta justiça. E chegamos à nossa terceira pergunta, à nossa terceira questão: o que significa julgar a lei? Percebam que Tiago diz no texto, voltemos para o texto de Tiago, lá no capítulo 4. Percebam que Tiago diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Ele dá a ordem: não faleis mal uns dos outros. É o ensino. E aí vem a justificativa: não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. A justificativa para o ensino, para a ordem de Tiago é que
aqui, vocês não devem falar mal ou julgar o irmão, porque quem fala mal, está falando mal, está julgando a lei. Como assim? O que seria então julgar a lei? Essa é uma questão bastante interessante, não? É uma justificativa bastante interessante que o Tiago nos concede. Já falamos de alguns textos que estavam na visão periférica de Tiago, Jó, Sermão do Monte. Eu gostaria de sugerir mais um texto que estava na visão de Tiago, na imagem de Tiago, quando ele fala da lei e quando ele redige essa epístola. Abram as Bíblias lá em Levíticos. Capítulo 19. Versículos 15 a 18. Levítico 19, 15 a 18. Não farás injustiça em um julgamento, não favorecerás o pobre, nem honrarás o poderoso, mas julgarás o teu próximo com justiça. Não divulgarás calúnias entre o teu povo, nem conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no coração, não deixarás de repreender o teu próximo, para que não sofras por causa do pecado dele. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quando Tiago fala da lei, ele parece ter então em mente, na sua imagem, o texto de Levítico. Quando ele fala da lei, ele está se referindo exatamente à lei do Antigo Testamento, sempre sobre a interpretação, a reinterpretação do ensino de Jesus, o que Jesus falou sobre o tema. Observe, voltando agora para Tiago, observe como ele opõe o julgar a lei com o cumprir a lei, na sequência do texto. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei. Então ele está opondo aqui o julgar a lei e o cumprir a lei. Como em outras partes do texto, temos a recorrente ideia de Tiago, de que o cristão, o cristianismo verdadeiro, ele é medido pela obediência ao Senhor, pelo reconhecimento da autoridade do Senhor. E o que isso implica quando ele diz que nós estamos julgando a lei? O julgar a lei presume uma não consideração, uma desconsideração da autoridade da lei. Você não está mais se considerando sob a lei, mas você está se considerando superior à lei, aquele que aplica a lei, aquele que é juiz. Descumprimos a lei e negamos a sua autoridade quando tentamos usurpar a posição que é somente de Deus. Julgar a lei é a revelação da nossa egolatria. Sabe? Aquela velha pretensão da humanidade, o novelo da serpente, e serás como Deus. Vocês serão como Deus. É tomar a posição de juiz, quando na verdade um só é o Senhor da lei. Julgar a lei significa falta de consciência de nós mesmos, da nossa natureza caída, corrompida, da nossa humanidade corrompida e da nossa necessidade desesperada de graça. Falar com o teu irmão e julgar de forma hipócrita o próximo é a presunção de que você está acima de julgamentos. É o não reconhecimento de que todos, sem exceção, estão debaixo da lei.
todos, sem exceção, serão julgados pelo Supremo Juiz. É o não reconhecimento, é o esquecimento que diante do Senhor nós não temos como ensinar, nós não temos como fazer teatro, nós estamos nus diante de Deus. Não existem máscaras, não existem disfarces, não existe encenação. Quando lemos em 1 Coríntios 4:5, a palavra diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Diante de Deus, nem as trevas te protegerão. Sabe aqueles desejos, pecados, sentimentos mais ocultos, escondidos lá no fundo do seu coração? Nem esses ficarão como estão. O Senhor dará todas as coisas à luz. Nenhuma treva poderá te proteger do Senhor, do juiz. Todos nós estaremos diante desse Senhor. Todos nós estaremos diante do juiz, diante dele. Não temos nada em nossas mãos. Estamos de mãos vazias. Chegamos à conclusão do texto de Tiago e também à conclusão do nosso sermão. A palavra diz, versículo 2: ao só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Quem és tu que falas contra o próximo? Percebam que Tiago aqui não está simplesmente dizendo: quem és tu que julga o teu irmão? Ele começou com irmãos, mas agora ele diz: quem és tu que julgas o próximo? Quando lemos as Escrituras, meditamos na palavra do Senhor, certamente devemos chegar à conclusão de que um dos sinais distintivos do povo de Deus é a consciência do seu destino eterno. Certo? O cristão é aquele que é consciente, ou deve ser pelo menos consciente do seu destino eterno. O homem natural, ele não tem essa preocupação. Ele vive esse mundo, ele se preocupa com esse mundo. Esse é o único mundo existente para ele, mas não para o cristão. O cristão é aquele consciente de que ele é peregrino aqui. Somos conscientes que somos peregrinos aqui. E a cada dia que passamos nessa caminhada, estamos cada vez mais próximos de estar diante do juiz. Estamos cada vez mais próximos de encontrar o nosso Senhor. Vejam, o que muda não é que alguns são peregrinos e outros não são, como se os cristãos fossem peregrinos e os ímpios não fossem peregrinos. Todos são peregrinos nessa terra, mas os cristãos são aqueles que têm consciência da sua situação, do seu estado, da sua vida. São aqueles que acreditam que estão mesmo caminhando e têm certeza que estão caminhando para encontrar o Senhor. Aquele que não é só Senhor dos crentes, dos cristãos, mas é Senhor também dos ímpios. Eles também estarão diante do juiz. Quer eles sejam conscientes disso ou não. Aqueles que falam contra e julgam o irmão, e fazendo isso falam contra e julgam a lei, ignoram o fato de que todos estaremos diante do Senhor. Todos estaremos diante do Senhor, e diante dele todo joelho se dobrará. Não existirá ninguém que ficará em pé. Todos estarão de joelhos dobrados diante do juiz. Tudo que o cristão faz deve considerar isso. Quando entendemos que não estamos numa posição de aplicar a justiça de juízes, mas devemos estar submissos, porque seremos julgados também por essa justiça, precisamos nos lembrar
da graça do Senhor. De onde a graça do Senhor tirou cada um de nós. Qual julgamento era devido para cada um aqui? Qual julgamento era devido para mim? Devemos nos recordar da graça, da misericórdia do Senhor. Devemos lembrar do perdão que recebemos através do sacrifício de Cristo. E que por isso, e somente por isso, quando dizemos que estamos caminhando para encontrar o juiz, o nosso coração se enche de alegria. Não é porque estamos seguros da nossa santidade, da nossa bondade, de que estamos acima da lei, mas é que estamos seguros de que Cristo está acima da lei, de que Ele é o Senhor da lei. Para concluir, Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Possamos caminhar como peregrinos, certos de que encontraremos o Senhor, e que nessa caminhada possamos nos edificar mutuamente, caminharmos juntos, exortando uns aos outros, admoestando uns aos outros, até que estejamos diante do único que julgará todos nós, sem exceção, diante do Senhor soberano sobre todas as coisas. Oremos.